Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Seja bem-vindo a mais uma reunião da nossa plataforma Etos. Aleluia. Estou vendo. Quanto tempo? Vai colocar aqui para mim? Aqui vai ser só a Bíblia? Não, põe só a Bíblia, tá bom, tá de bom tamanho. Amém. Bom, teve algumas pessoas que conectaram no domingo de manhã e que não estavam ainda entendendo direito, né, como é que funciona. Então, eu vou explicar novamente, talvez você também está sem compreender. No domingo de manhã, nós temos uma live, ela é pelo Zoom, ela fica gravada, mas ela, obviamente, é ao vivo. Ela é só para aqueles que se inscreveram para mentoria. Mas alguns dizem, pastor, eu não me lembro de ter me inscrito para mentoria. Então, porque no começo, né, da plataforma, nós dissemos que aqueles que primeiro se inscrevessem na plataforma estariam se inscrevendo também para a mentoria. E aqueles que depois se inscreveram na plataforma, depois de algum tempo, né, já tinha começado a mentoria, então esses não entram, não conseguem acessar, por enquanto, as aulas da mentoria e nem a aula ao vivo de domingo de manhã. Por enquanto, porque no final da mentoria vai ser disponibilizado para todos os assinantes da plataforma. E essa reunião que nós fazemos na terça-feira, ela é para todos, inclusive os que estão fazendo a mentoria. É para todos, tá bom? Essa reunião de terça-feira, quando acabar a mentoria, pode ser que a gente mantenha ela no domingo, porque é bem mais fácil para aqueles que querem participar ao vivo poderem participar, às vezes, no domingo do que numa terça-feira, 9 horas da manhã. Me parece, né, que para alguns na terça-feira é mais de irmãos participando. Isso, obviamente, para quem quer participar ao vivo, porque ela fica gravada, então você pode depois assistir na hora que lhe for mais conveniente. Amém? Hoje eu gostaria de... tem que explicar também isso. No domingo de manhã não tem compartilhamento, é só resposta de pergunta. Para falar a verdade, eu gosto de compartilhar e responder pergunta, mas domingo de manhã é só respondendo perguntas. E não é pergunta de qualquer dúvida que você tenha, não. É perguntas de dúvidas relativas às ministrações da semana, da mentoria. Entendeu? É que teve alguns irmãos que acessaram no domingo e eles queriam saber se podia perguntar qualquer coisa. Assim, qualquer coisa, é difícil alguém que responde qualquer coisa, não é? Quem você conhece que responde qualquer coisa? Eu posso ter opinião a respeito de qualquer coisa. Opinião, eu tenho esse direito, mas responder com propriedade só mesmo na área que o Senhor me chamou. Tá bom? Então a mesma coisa acontece hoje aqui. Não é pergunta de qualquer coisa. Então nós não vamos falar aqui de todo tipo de assunto. Nós vamos falar daquilo que está relacionado à palavra de Deus, à cultura do reino, à vida no reino, à liderança na casa de Deus, as coisas relacionadas à Escritura são, obviamente, vai ser a área que vamos compartilhar. E hoje eu quero compartilhar algo com você, justamente a respeito do reino. Eu queria compartilhar um pouquinho sobre o trabalho que cada um faz e a compreensão dos vencedores. E eu queria ler com você um texto, é um texto um pouco longo, mas é importante que você acompanhe aí na sua Bíblia. Está lá em 2 Samuel 23, a partir do verso 8. 2 Samuel 23, a partir do verso 8. E diz assim: são estes os valentes de Davi: Josebe Bassebete,
filho de Taquimoni, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Então, aqui nesse texto, só para contextualizar você, nós vamos ver um pouquinho da história dos chamados valentes de Davi. A palavra de Deus fala que Davi, fugindo de Saul, ele perambulou, né, vamos dizer assim, ele vagou, né, nos ermos, nos desertos. E a Bíblia fala que, num certo momento, ele se refugiou numa caverna, chamada Caverna de Adulão. E, nesse momento, vieram ter com ele aproximadamente 400 homens. 400. Mas a Bíblia faz questão de dizer que eles eram endividados, amargurados, homens que estavam em aperto. Ou seja, não eram os mais talentosos, não eram os mais habilidosos, não eram os mais capazes. Na verdade, baseado nessa descrição bíblica, provavelmente não seriam escolhidos para fazer parte de equipe nenhuma, muito menos a equipe de um futuro rei. Mas foram esses que Deus escolheu para Davi. E a Bíblia fala, então, que Davi fez deles seus valentes. Isso é uma coisa impressionante, como Davi fez isso. Talvez na semana que vem eu fale um pouco como Davi procedeu. Mas hoje eu quero falar só do resultado final, do que esses homens se tornaram. Aqueles que eram simplesmente amargurados, endividados, problemáticos, se tornaram heróis, campeões, né? Homens que fizeram proezas. E o primeiro que é mencionado é esse Josebe-Basebete, filho de Taquimoni. E ele, com uma lança, enfrentou 800 e os feriu. Isso é uma coisa de super-herói, não é? Como que um homem enfrenta sozinho outros 800? Isso é uma coisa impressionante. Você sabe, o fato dele ter prevalecido é maravilhoso, mas eu acho que se ele tivesse apenas tido a coragem de fazer, eu já, como diz o outro, eu já colocaria ele na minha lista. Só de ter coragem de enfrentar 800, de não retroceder, de encarar. Depois no verso 9 continua. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirados os filhos de Israel, ele, o Eleazar, se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. O Eleazar, a Bíblia fala que ele lutou até que a sua mão ficou apegada na espada. Esse era um outro valente de Davi. E o que significa ter a mão pegada à espada? Significa que ele segurou com tanta firmeza, por tanto tempo, que depois ele não conseguia mais soltar a mão da espada. E na linguagem bíblica, é como se a mão e a espada tivessem se tornado um só. Então, aqui você tem um outro princípio espiritual poderoso. Então, o que significa a espada na Bíblia? A espada simboliza a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus. Então, veja, esse Eleazar foi considerado um dos principais valentes de Davi. Ele era tão apegado à espada, né? Quer dizer, alegoricamente dizendo, era alguém que era tão apegado à palavra que tornou-se um com ela, tornou-se um com a palavra de Deus. Isso é algo que todos nós que somos pelo reino de Deus devemos fazer. Nós devemos estar entre aqueles que, em linhas gerais, conhecem toda a Bíblia. Você não precisa de saber detalhes de cada coisa, de cada livro, mas você tem que estar entre aqueles que só o fato de alguém mencionar um evento bíblico lhe é familiar. Só o fato de alguém mencionar um personagem, você sabe do que se trata em linhas gerais. Por quê? Porque você é um com a palavra. Entender que a palavra
é espada, faz de você um vencedor, faz de você um valente. Quando você usa a palavra para lidar com as circunstâncias, para lidar com as acusações do diabo na nossa mente, né, para lidar com as falácias que o inimigo às vezes lança, crenças aparentemente verdadeiras, mas que quando são confrontadas com a palavra, elas caem, elas não se sustentam, porque nós somos pela palavra. O Senhor Jesus venceu o diabo. A Bíblia fala que ele foi tentado 40 dias, e nessa tentação o diabo veio e o Senhor venceu o diabo pela palavra. Agora, é muito importante frisar para você que não é, quando a Bíblia fala que Jesus venceu pela palavra, não é a palavra inspirada naquele momento, entendeu? Não é aquela palavra que você sentiu no coração. Não, é o está escrito. É isso que é a arma. Entende? É o está escrito. Se você não sabe o que está escrito, então você não é um com a palavra. Entende? Jesus não falou para o diabo, eu estou sentindo de Deus que de fato a verdadeira comida é a palavra de Deus. Não, nada disso. O Senhor Jesus disse, está escrito, só faltou dizer referência, Deuteronômio 8:2. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, você tem que aprender a proferir a palavra na linguagem, na expressão da palavra. Então, muitas pessoas gostam de falar, não, eu sou justiça. Ok, é verdade, você é mesmo. Mas a expressão bíblica não é essa. A expressão é, eu sou justiça de Deus em Cristo. É preciso falar da maneira certa. Pastor, isso é alguma coisa mágica? Tem um poder mágico? Não é questão de ser mágica, é questão de precisão. Palavras têm poder. Por isso, palavras têm que ser precisas. Você tem que falar de acordo com o que está escrito. Você está dizendo então que não é importante a palavra que eu sinto no meu coração? Não, é importante. Eu recomendo sempre que você tenha uma palavra queimando no seu coração, mas a maneira de você pelejar é se tornando um com a palavra, é você usando a palavra como está escrito, simplesmente verbalizando o que está escrito. Isso tem poder espiritual. Verso 11. Depois dele veio Sama, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Então, aqui você tem um outro valente. E é interessante que, por que ele está entrando na lista dos campeões? Porque Josebe Bassebete, sozinho, enfrentou 800 com uma lança, né? Esse Eleazar, né, depois que o exército de Israel já tinha ido embora, ele se levantou sozinho e feriu os filisteus. Né? Feriu os filisteus. E agora apareceu esse Sama. Mas a respeito dele se diz que tinha um terreno cheio de lentilhas. Não fala o tamanho da área. Então não era uma área grande. Quando fala que é um terreno, deveria ser uma gleba ali, um lote, algo pequeno, onde tinha uma plantação de lentilhas. Lentilha, você não conhece, lentilha, é parecido com feijão. E a Bíblia fala então que os filisteus quiseram pegar aquele terreno com aquelas lentilhas. Mas esse Sama se levantou e defendeu o terreno. Diz que ele pôs no meio do terreno e o defendeu. Defendeu o terreno. Presta atenção, ele diretamente, ele não defendeu pessoas. Então, diretamente, os filisteus não estavam atacando pessoas, estavam querendo tomar lentilhas, pegar o terreno. Mas o cara se levantou e se posicionou. Por quê? É o reino. Então, eu vou te dizer, tem alguns que trabalham para o reino. Tem outros que trabalham para o rei. E tem outros que trabalham para si mesmos. Isso
dentro daquilo que nós chamamos de cristianismo. Esse cara aqui é o típico que trabalha para o reino, que é envolvido com o reino, está realmente interessado em defender as coisas do reino. A priori, ele não está fazendo algo para o rei. É claro que o rei está contente, porque ele está fazendo para o reino. Mas é muito interessante, por que ele foi valorizado? Porque ele se levantou para defender um terreno pequeno. Você sabe, se ele tivesse ido embora e deixado aquele lote ali com os filisteus, ninguém teria falado muita coisa, porque assim, é só um pedacinho de terra insignificante. Mas era um cara que tinha um zelo e um amor tão grande pelo reino, que ele falou, não, os filisteus não vão tomar nada, não vão pegar nada. Tudo que está aqui é do Senhor e vai ficar aqui. E ele então defendeu uma quantidade de lentilhas, ou seja, fez um trabalho que outros talvez considerassem irrelevantes, era desnecessário correr risco de vida, morrer por causa disso, desnecessário tanto trabalho por causa de algo pequeno. Eu vou dizer, sabe por que muitos não se envolvem no trabalho das coisas de Deus? Que consideram algo pequeno. Muitas das vezes não são fiéis naquilo que receberam para fazer da parte de Deus, porque consideram que o que foi dado para eles fazer é pequeno. Por que eu tenho que me esforçar tanto por algo tão pequeno? Às vezes é liderar um grupo, liderar uma célula, né? Uma atividade aparentemente que ninguém está vendo, né? Não é lá no púlpito, você não está tocando um instrumento para todo mundo ver, né? Você não está fazendo nada que todo mundo está ali observando, mas você como Sama tem a postura de ser fiel, fala, não, Deus me colocou nesse espaço, esse espaço eu vou guardar, o diabo não vai tomar. Deus me deu essa esfera de ação, então nessa esfera de ação eu vou ser encontrado fiel. Outros podem considerar algo pequeno. Para outros, talvez seja algo que eles nem fariam, porque é irrelevante. Mas Deus me colocou aqui. Deus me colocou nessa posição. E eu vou ser encontrado fiel, fazendo o que Ele me designou para fazer. Mesmo que seja só um campo de lentilhas. Mas nós precisamos de gente desse tipo na vida da igreja. Gente que se posiciona por aquilo que Deus o designou. Entende? E guarda. E protege. Às vezes, talvez nem é na vida da igreja, entende? Às vezes é na sua casa, às vezes é a sua família. Sua família é o seu campo de lentilhas. Você fala, não, aqui o diabo não vai se andar. Esse espaço, o diabo não vai exercer nenhum controle, nem domínio. Às vezes é sua família. Alguém vai dizer, nem é um trabalho da igreja. Sim, mas a sua família é também extensão do reino, acredite em mim. Então, isso aqui nos mostra atitudes daqueles que são relacionados na lista. Tem uma lista. É interessante que isso aconteça aqui na palavra de Deus. Davi simboliza Cristo. Nós e também todos os que vieram antes de nós, fomos chamados para o seu reino, para o seu exército. E a Bíblia diz que alguns serão listados. E eles vão ter posições diferentes. Nós chamamos isso de visão dos vencedores aqui. É só a maneira como nós falamos. Aprendemos a chamar assim. Mas, na verdade, é o ensino bíblico da recompensa, do galardão. Não será dada a todos. Ah, pastor, mas eu pensei que você estava falando da graça. Bom, é muita graça que você tenha a oportunidade de servir o rei. É muita graça que o rei depois, ele mesmo, vai dar força para você fazer. Mas a maior graça de todas é que o trabalho que ele te mandou fazer, ele mesmo vai fazer através de você e no final vai te dar uma recompensa. Vai dizer que foi você que fez. Ou você acha que realmente o José Bacebete, ele teria condição de enfrentar 800? Você acha realmente que um homem é capaz de enfrentar outros 800? Não, foi Deus que fez através dele. A glória é de Deus, mas Deus coloca o nome dele. Deus coloca o nome dele na lista dos 3 principais.
Então, eu quero dizer para você, você foi chamado pela graça. E Deus te concedeu graça para servi-lo. Não deixe que essa graça se perca, seja um recurso desperdiçado, seja um recurso que não foi utilizado. Como diz Paulo, não deixe que essa graça seja vã na sua vida. Use-a para o rei e para o reino. Aqueles que usarem, eles vão ter o seu nome na lista e vão receber uma recompensa, vão ter uma posição quando o reino vier para a terra. Porque hoje o reino está dentro de nós, mas está chegando o dia em que ele vai sair de dentro de nós, vai descer dos céus e vai estabelecer o seu trono lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém. Vai ser visível. Ok? E nesse tempo, alguns valentes vão ser mencionados. Como eu disse, alguns que servem o reino. Vamos continuar lendo. Também 3 dos 30 cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Belém fica distante de Jerusalém, mais ou menos uns 20 quilômetros, 18 a 20 quilômetros. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de vida? De maneira que não quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Então, esses 3 valentes, o texto começa contando o que cada um deles fez. Eles tinham características, eles realmente eram campeões, eram homens tremendos na guerra. Mas aí chega um momento interessante, que esses caras tão valentes, que fizeram coisas para o reino, de repente ouviram o rei suspirar. Suspiro é uma coisa espontânea, sabe? Não é algo que você planeja. Ninguém diz, vou suspirar agora. Não. O suspiro sai sem você ver. E os outros perto de você percebem. Você deve ter suspirado alguma vez. E aí quem está perto de você normalmente fica pensando, por que será que ele está suspirando? O que ele está ansiando? Qual o desejo da alma dele? Mas Davi mesmo fala. Ele suspira e diz, que sede que eu estou, quem me dera beber da água da fonte que está na porta de Belém. Você sabe, Davi era de Belém, nasceu lá. Então tinha bebido dessa fonte muitas e muitas vezes na sua vida. Então era algo que ele apreciava. Mas agora, Belém estava na mão dos filisteus. Os filisteus tinham tomado a cidade dele. Não tinha como ir lá pegar água. Mas diz a Bíblia que esses 3 ouviram o suspiro. E eles romperam, entraram no meio do acampamento do exército dos filisteus. Foram lá, pegaram a água e voltaram. A Bíblia não entra em detalhes como eles fizeram isso. Só diz que eles foram, pegaram a água e voltaram. Davi diz que eles fizeram isso com risco de vida. Então aquela água tinha preço de sangue. Eles se dispuseram a morrer para realizar um desejo do rei. Para realizar algo que o rei tinha no coração. Vou dizer para você, Davi aponta nesse texto para o Senhor Jesus. Davi aqui não aponta para o pastor da sua igreja, para o seu líder. Não. Davi aponta para o Senhor Jesus. Todos nós somos esses do seu exército. Quantos teriam disposição, de fazer um sacrifício, de correr risco de vida para satisfazer um desejo do rei? Quando você fica sabendo o desejo do rei. Que a respeito disso você tem que perceber algumas coisas. Primeiro, Davi não mandou. Davi apenas suspirou. Ele nem insinuou, nem sugeriu, nada disso.
Era ele e ele mesmo, com ele mesmo. Ah, que vontade de beber aquela água. Mas ele nem imaginou que alguém estava ouvindo e queria ver o rei alegre. Aqueles três ouviram e disseram: nós vamos lá. Vamos lá pegar essa água e trazer para o rei. A segunda coisa que você tem que prestar atenção é nisso. Nas três primeiras descrições aqui, que esses valentes fizeram, eles estavam servindo o reino. Estavam fazendo algo para o reino. O que é bom e vai ter recompensa. Mas agora eles avançaram muito, subiram muito na escala, porque eles foram fazer algo para o rei. Presta atenção. Não é algo que as pessoas atribuiriam valor. Espera aí, para que isso? Ela buscar água pela madrugada? Não. Ah, tudo bem, olha, aquele dia que você sozinho enfrentou 800, uau, louva a Deus pela sua vida, você fez algo poderoso, né? Ó Sam, aquele dia que você também, né, livrou aquele campo de lentilha ali, foi poderoso. Mas agora ir lá buscar um copo d'água. Buscar um copo d'água, não para com isso. Isso já está exagerado, não é verdade? Porque tudo aquilo que é feito para o rei é tido como desperdício. Desperdício. A Bíblia fala que um dia Jesus estava na casa de Marta, Lázaro, e Maria veio e derramou um vaso inteiro de perfume em cima de Jesus. Judas imediatamente ficou indignado. Que desperdício é esse? Por que não se vendeu esse perfume? Judas já tinha feito a conta na cabeça dele. Ele falou, isso aqui vale 300 denários. 300 denários, um denário era o salário de um diarista, uma diarista, né? Um servente. Qual que é o salário hoje em dia de um servente? R$100 por dia, provavelmente. Não sei quanto que é, mas não deve ser muito diferente. Multiplica isso por 300, né? Então você vai ter um perfume que valia no mínimo R$30.000. R$30.000 que foi jogado simplesmente. Jogado só para satisfação, prazer do Senhor. E Judas falou o quê? Por que não se vendeu e não se deu aos pobres? Dar aos pobres é do reino. Derramar o perfume sobre Jesus é do rei. São coisas diferentes. Qual que é o problema? É que Judas não era nem pelo rei, nem pelo reino, diz a Bíblia. A Bíblia fala que ele pegava o dinheiro que se colocava lá na tesouraria. Ele queria que colocasse o dinheiro na tesouraria para ele pegar. Então Judas era por ele mesmo. Então você tem aqueles que são pelo reino, aqueles que são pelo rei e aqueles que são por si mesmo. Isso é uma coisa impressionante. Você está disposto a fazer algo para o rei? Você se preocupa em saber o que o rei deseja? Há algo que você pensa assim, não, isso aqui eu sei que o rei deseja. E você faz só por causa dele? Não, eu vou fazer isso aqui porque as pessoas estão sofrendo. Aleluia! Você quer ajudar pessoas sofrendo? Isso é do reino. Não, eu vou fazer isso aqui porque eu quero ver as almas salvas. Ok, você quer livrar as vidas do inferno? Isso é bom, é do reino. Mas tem alguma coisa que você faz que é para o rei, só para ele. É como essa água, é como perfume. Não é para mais ninguém, não é para o pobre que precisa de comida, nem para o perdido que precisa de ser salvo, entendeu? Nem o doente precisa ser curado, o oprimido tem que ser liberto. Não, não, não. Essas coisas são boas, mas não é nada disso. É algo que você faz só para o rei. É para o rei. Não é para mais ninguém. Eu estou te perguntando isso porque isso determina o seu nível de compromisso, intimidade. Isso determina o seu nível de relacionamento realmente com o rei e com o reino. Se você nunca fez nada exclusivamente para o rei, pensa hoje. Pergunta hoje para ele. Você pode esperar ele suspirar e descobrir o que está no coração dele. Mas pode perguntar também. Ele vai te dizer. Interessante que Jesus fala para os discípulos, não incomodem ela. Por quê? Ela fez isso para mim. Ela fez isso pensando em mim. Ela nem sabe, mas ela está cooperando porque eu vou ser morto e ela já está ajudando a embalsamar o meu corpo. Mas o Senhor fala algo muito sério. O Senhor fala, olha,
onde for pregado o evangelho, vai ser contado o que ela fez. Ela não curou enfermo, não expulsou demônio, não enfrentou 800 soldados, ela não fez nada. Ela só quis agradar o rei. Só quis agradar o rei. E eu estou aqui pregando o evangelho e falando a respeito dela. Não é fascinante? Mas é sempre algo tido como sendo muito subjetivo, muito religioso, quando você quer fazer algo exclusivamente para o rei. Ok, mas tem. Bom, você vai ver depois aqui. Eu não vou ler com você o resto, porque o texto é longo. Mas tem na lista toda aqui, tem um nome que ficou faltando. Eu sempre gosto de lembrar disso. E eu quero finalizar falando disso. Tem um que está faltando na lista de todos os valentes de Davi. Tem um que não está aqui. Não foi colocado. Não há recompensa para ele. Não há reconhecimento. Não há galardão. Não há glória. Glória é ser colocado nesse panteão aqui. Que é uma coisa impressionante que esses valentes fizeram. E esse que está faltando era o mais famoso. Era o que estava ao lado de Davi o tempo inteiro. Ele é que estava à frente do exército. Tinha milhões de seguidores. Um ministério extraordinário. Era muito, muito conhecido. Enquanto andou aqui. Mas no final, o nome dele não entrou. Quem era ele? Joabe. Talvez você não conhece, você ainda não leu a Bíblia, mas você vai ganhar curiosidade para ler. Joabe era o general de Davi. Era o segundo homem no reino. No final, ele não aparece. Essa semana, o Espírito Santo estava falando comigo. Eu estava orando, meditando. E o Espírito Santo estava falando comigo. Não leve em conta a aparência dos homens. Não leve em conta as posições que os homens ocupam hoje. Porque você vai se surpreender muito quando chegar por cá. Haverá muitas surpresas. Porque Joabe fez muitos serviços para o reino. Joabe, ele trabalhou a vida inteira para o reino. Mas no final não é tido como vencedor. Por quê? Porque Joabe não se submetia ao rei. Joabe fazia o que ele queria. Joabe fazia o que ele achava melhor. Joabe fazia o que ele entendia que era mais apropriado. Mas ele não fazia aquilo que era a vontade do rei. Isso define tudo. Porque tem muita gente que está fazendo algo para Deus. Está entendendo? Estão fazendo para Deus. Mas não significa que é obra de Deus. Nem tudo que as pessoas fazem, né, vamos dizer assim, nesse ambiente cristão, é para Deus. Mas são coisas boas. São coisas boas. Vai abençoar muita gente. Mas não é levado em conta diante do Senhor. Entende? Porque não é aquilo que o Senhor mandou fazer. Não há sujeição ao rei. E a Bíblia fala, muito interessante isso, que os dois irmãos de Joabe são mencionados. O verso 37, põe no verso 37 para mim. No verso 37, diz que Selec, Amonita, Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe. Quem traz as armas é o escudeiro na Bíblia. É aquele cara que está do lado ali para ajudar. O escudeiro dele entrou na lista. Ele não entrou. O escudeiro, quer dizer, o cara que era subalterno. O cara estava lá, ele não apitava em nada, ele estava lá para pedir o que Joabe mandasse ele fazer, para obedecer só. Não é?
ele entrou na lista dos vencedores. Joabe não entrou. Os dois irmãos dele entraram. No verso 34, fala, é muito interessante também, fala o seguinte, que Elifelete, filho de Asbai, filho de uma Acatita, e Eliã, filho de Aitofel. Você não sabe quem é Aitofel? Aitofel é o cara desleal que traiu Davi e seguiu Absalão. Você não conhece a história, mas você vai ganhar curiosidade para conhecer. Aitofel é um cara que ele se matou quando ele viu a escolha louca que ele tinha feito. Você vê, o filho do Aitofel está aqui. Joabe não está. O filho do cara mais desleal está aqui. Você vê que filhos não estão condenados a repetir os erros dos pais. Cada um faz suas próprias escolhas. Então veja, o escudeiro está, né? O filho do Aitofel está, os dois irmãos estão, mas ele não está. Era proeminente, era conhecido, mas ficou de fora, porque nunca ocorreu a ele fazer o que o rei desejava. Isso é algo que ocorre a você? Isso é algo que preocupa o seu coração, no bom sentido? De você conhecer, entender a vontade do rei e cumprir algo dele que ele determinou para a sua vida? Ou você quer fazer o que lhe parece melhor, o que lhe parece mais certo, conveniente? Você pode viver assim. E você sabe, você pode galgar muitas posições assim. Tem gente que vai dizer, eu vivo assim onde eu estou. Eu sou o vice-presidente dessa empresa. Você está aí, diz que serve a Deus, faz a vontade de Deus, cadê? Você não tem nada. Não olhe a aparência das coisas. Não olhe a aparência das coisas. O escudeiro vai ter uma posição maior do que Joabe no reino, quando vier o tempo da recompensa. Então, tem aqueles que têm o coração submisso, submetem. Tem outros que têm sua própria iniciativa. Eles fazem o que bem entendem. Não tem que submeter a ninguém coisa alguma. Fazem o que bem entendem. É como se não houvesse governo em Israel. É como se fosse no tempo dos juízes, onde cada um faz o que acha melhor. Mas eu quero finalizar apenas dizendo isso. O mais famoso, o mais proeminente, o que supostamente estava mais próximo do rei, ficou de fora. Meu apelo para você hoje é, não fique de fora. Não fique de fora. Tudo que você tem que fazer é ter uma pequena iniciativa. Vai lá buscar água. Mas o Senhor nem mandou eu fazer isso. Onde é que está na Bíblia que Deus mandou eu fazer isso? Entende? As pessoas sempre estão querendo que eu crie regras para ela, né? Pastor, é pecado ou não é pecado fazer tal coisa? Eu não perco tempo com esse tipo de gente. Me dá até angústia conversar com esse tipo de gente. Porque ele só quer cumprir lei. Ele não quer saber o que o rei pensa. Ele está pouco se lixando para o que o rei pensa. Ele quer saber o seguinte, se é pecado ou não é? Pode ou não pode? Me fala logo os meus limites. Entende? Quer dizer, é gente que não está nem aí. Nunca parou para perguntar, Senhor, o que está no teu coração? Porque tem coisa que está no coração do Senhor, mas que ninguém nunca vai te proibir, filho. Tem coisa que está no coração do Senhor e ninguém nunca vai requerer de você. Entende? Mas se você perguntar para o Senhor, é bem provável que ele te fale. Mas só de você perguntar para ele se ele quer a água de Belém, você já está ganhando. Talvez você nem vai precisar de ir lá, mas só de perguntar, você já é colocado no outro grupo. No outro grupo. Não é uma questão de fazer algo para as pessoas só mais. Isso é bom, acredite em mim. Né? Libertar o cativo, curar o enfermo, alimentar o faminto, né? Abrigar o desabrigado, ajudar o pobre. Isso é bom, é do reino, é abençoador, é de Deus. É um bom testemunho a respeito do reino. Mas tem um outro nível. Tem um nível de uma obra que o mundo vai considerar inútil e irrelevante, mas que talvez seja o que o rei quer de você. O que o rei quer de você? Por isso que eu nunca discuto quando pessoas me dizem que o Senhor requereu delas coisas às vezes que eu não entendo, não compreendo. Eu me lembro uma vez, eu estava em Londres, isso já tem um bocado de tempo, e eu fui ouvir um pregador na época
que na verdade não era pregador, era um mestre, um professor, chamado John Stott. Eu fui ouvi-lo. E ele falou na pregação que Deus o tinha chamado para nunca se casar. Ele tinha feito um voto de celibato. Isso não é uma coisa comum no meio de evangélicos, né? Evangélicos acreditam que casamento faz parte da salvação, tem que casar. Mas ele não. Ele recebeu de Deus um chamado. Ele nunca se casou. Toda a sua vida consagrou-se inteiramente ao Senhor. E ele, ouvindo aquilo, a gente fica pensando, poxa vida, mas casar é uma coisa boa. Por que não se casar? Casar é ótimo. Se quiser casar, case-se. Nunca vem perguntar se pode ou não pode, é pecado ou não. Mas alguém um dia parou e perguntou, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor falou. O Senhor falou. Ele se dispôs. Ele estava preocupado com o rei. Não estava preocupado comigo. Aleluia. Ainda bem que não. Nem com a sua opinião. Mas ele quis obedecer o que o Senhor disse. Então, nunca discuto com aqueles que dizem que ouviram algo do rei, que perceberam o suspiro do coração dele. Mas quantos têm um encargo para isso? Quantos amam o rei o suficiente para perguntarem isso? Aleluia! Né? O meu tempo já acabou, mas eu ainda quero abrir para algumas perguntas. Eu compartilhei tão pouco, não falei nada, e já acabou. Mas aleluia, Deus é bom. Eu estou vendo algumas mãozinhas erguidas, eu não consigo ler o nome daqui. Quem é? Maria Aparecida. Maria Aparecida. Bom dia, Maria Aparecida. Qual que é a sua pergunta? Bom dia, pastor. A graça e a paz. A paz, pode falar. Pastor, a minha pergunta é relativa à nossa quinta aula dessa semana. Lá fala no livro de Romanos que nós nascemos pecador. Mesmo sem ter pecados conscientes, nós somos pecadores. Isso é fato. E o que acontece com as crianças quando elas morrem sem ter recebido o Senhor Jesus como Salvador? Então, tem muitas opiniões sobre isso. A Bíblia não é explícita a respeito disso. Tem muitas opiniões. Liga minha câmera que eu quero ver. A opinião católica diz o seguinte, que a pessoa é salva pelo batismo. Então, para que a criança seja salva, ela tem que ser batizada. Você já foi católica? Você já fechou o microfone, tá bom. Então, porque na Igreja Católica eles dizem que a criança nasce pagã. É uma expressão muito interessante. Nasce pagã. E para ela ser salva, ela tem que ser batizada. Porque é a maneira da salvação, a Igreja Católica ensina. Os presbiterianos, eles têm uma visão interessante. Eles dizem que o batismo é uma continuação da aliança do Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, praticava-se a circuncisão, que era a aliança de Deus com a família, não era só com a pessoa. Então, se eu tenho uma aliança com Deus, quando meu filho nasce, ele é circuncidado, automaticamente ele entra para a aliança de Deus comigo. Então, os presbiterianos ensinam que o batismo é a continuação dessa circuncisão. Por isso que também eles batizam crianças, porque eles dizem, quando eu batizo meu filho, eu estou colocando ele também debaixo da minha aliança. Acho tudo isso muito bonito. Isso é uma outra visão. A visão hoje, vamos dizer assim, que é a visão pentecostal, neopentecostal, é que Jesus disse que o reino dos céus é das crianças. Das tais é o reino dos céus. Então eles dizem que criança é salva. Não importa se batizado ou não, criança é salva. Mas aí sempre fica a pergunta, né? Tudo bem, se a criança é salva, né? Mas quando é que ela perde a salvação? Porque tem um momento que ela precisa se converter. Não é verdade? Aí ninguém sabe dizer. Ninguém sabe dizer quando é que a criança perde a salvação. Essa é uma questão. Então, você vê que, independente do que seja, eu vou apenas te dar uma resposta que eu sempre dou quando... No passado eu ia mais, hoje eu não vou tanto.
a velórios. Eu me lembro um dia que eu fui no velório de uma irmã cujo filho tinha suicidado. Ele não era da igreja. E ela chegou em mim chorando, e ela falou: pastor, me dá uma palavra. Você crê que o meu filho está com Deus? Agora veja, eu não vou chegar para uma mulher num velório e falar que o filho dela não está com Deus. Eu não. Se alguém quiser fazer isso, faça. E aí eu disse para ela, falei: irmã, você crê que Deus é justo? Você crê que Deus mandaria para o inferno alguém que não merece ir para o inferno? Ela falou: não, Deus não mandaria, pastor, eu creio que ele é justo. Eu falei: então descansa, irmã. Deus é justo. Vai fazer justiça com seu filho. Aí ela mesma falou, não fui eu que falei. Ela falou: então meu filho está com o Senhor, porque meu filho era uma boa pessoa. Você e eu sabemos que ser boa pessoa não salva. Mas veja, por que eu vou discutir teologia com ela? Entende? Ela está em paz, eu estou em paz também. Deus é justo. Então, irmã, é o mesmo que eu te digo hoje. Você acha que Deus manda criancinhas inocentes para o inferno? Sim ou Acredito não? que não, pastor. Não. Então nós estamos em paz. Amém, pastor. Obrigada. Mas eu deixo Deus ser Deus. Deus faz como quer. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe, querida. Amém. Mais alguém tem? Patrícia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, pastor Aloísio. A pergunta que eu quero fazer, eu enviei faz algum tempo já, daí hoje eu estou tendo a oportunidade de assistir a primeira aula, e eu venho de uma igreja, pastor, que durante muito, ela é bem assim, legalista, tanto que o Evangelho da Graça é algo que eu compreendia, mas eu venho de um ministério em que quem tinha um entendimento era o pastor, e qualquer coisa que fosse contrária a isso, era tido como rebeldia, era como se a gente estivesse trazendo, até eles falavam a palavra fogo estranho para dentro do ministério, mas eu sempre compreendi, né? E agora que eu tenho entendido mais. E durante muito tempo, pastor, eu pregava aquela parte de Ezequiel 33, 12, não sei se o senhor recorda, que fala que a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão. E eu sempre aprendi que isso é uma fala, por exemplo, que você pode perder a salvação. Não adianta nada você ter uma vida justa, mas se no momento que Cristo você voltar e você estiver em pecado, já era, você está condenado. E a mesma coisa servia para quem, por exemplo, teve uma vida inteira de erro, mas no momento em que Jesus voltar e ela estiver arrependida, ela ia para o céu. Então, eu entendo, agora que eu tenho estudado mais, lido mais, que é um entendimento equivocado, né? E pelo menos eu acho, né, que não é bem assim, né? Que a pessoa perde, a qualquer momento pode perder a salvação, né? Eu ensinei muito isso, que não adiantava nada a pessoa andar com Deus, né? E ao momento que Jesus voltar e ela estiver no pecado, já era, foi condenada, não adiantou de nada. Então, eu queria muito que o senhor me explicasse, porque eu meditei, tentei ler novamente, só que eu não consigo ter outra perspectiva em relação a essa passagem, em relação a isso. Ok. Né? Então, deixa eu dizer para você algo. Só uma observaçãozinha, né? Que você entende que agora que não é qualquer coisa que perde a salvação. Já é um avanço. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você tem que ser firme naquilo que você crê. Se você crê que perde a salvação, você tem que definir com clareza quando é que perde, qual o pecado que faz perder e quantas vezes eu tenho que cometer esse pecado para perder. Ok? Você tem que definir isso. Segunda coisa, Hebreus 6 diz que depois que cai, não tem mais volta. Então não tem esse negócio de perder a salvação e depois voltar. Se você foi salvo e perdeu, vai para o inferno, acabou, não tem mais volta. É o que está lá em Hebreus 6, depois você leia. Agora, nós não cremos assim. Mas o que está angustiando você é esse texto de Ezequiel. Esse texto de Ezequiel está apenas, em linhas gerais, dizendo que cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Mas você tem que entender que aconteceu algo entre o livro de Ezequiel e nós. Aconteceu algo que mudou a história, que mudou tudo. Que foi? Cristo veio, morreu na cruz. Entendeu? Ele morreu na cruz para te perdoar. E, no entanto, tem gente que acredita que não está perdoado.
Ou o perdão foi um perdão pequeno, depende do tanto que você arrepende, do tanto que você pratica as coisas boas, entende? Então você tem que avaliar o seguinte: qual foi o valor daquilo que Cristo fez? Entendeu? Então eu vou te dar uma ilustração, presta atenção, que é exatamente essa aqui de Ezequiel. Quando você era descrente, você era pecadora, diz a Bíblia. Estava lá fora, estava sem Deus. Você não era salva. Mas eu te pergunto, de vez em quando você fazia coisas boas? Sim. Sim. De vez em quando você amanhecia bem-humorada, de vez em quando você tratava bem as pessoas, ajudava um cego a atravessar a rua, dava esmola. Tinha dia que você amanhecia muito bem. Eu te pergunto, nesse dia você era salva? Você ficou salva por causa disso? Não. Não. Quer dizer, as suas boas obras não tinham poder de mudar a sua posição, você estava perdida. Mas aí você creu em Cristo. Você creu na obra do Calvário. Agora, você está debaixo de uma outra posição, você está debaixo do sangue. Você foi perdoada, justificada. Você não é mais pecadora perdida, você é salva. Concorda comigo? Sim. Mas hoje tem dia que você amanhece mal-humorada. E nesse dia você briga com o seu marido, né? No trânsito você aponta o dedo para o carro do vizinho, chega no trabalho você xinga o chefe. Tem dia que você amanhece realmente chateada. Aí eu te pergunto, tudo que Cristo fez perdeu efeito para você? Você voltou a ser perdida de novo? Não, não, não. Então, a lógica é muito simples, né? Você estava perdida, comportar bem não te fazia ser salvo. Mas agora você está salva, comportar mal te leva ao inferno? Quer dizer, não faz o menor sentido. Quer dizer que aquilo que Adão fez tem mais poder do que o que Cristo fez. Isso é blasfêmia. A obra de Cristo é tão poderosa que não tem nada que você faz que pode revertê-la mais. É angustiante isso para você? Ou é reconfortante? Não, é reconfortante. Tanto, pastor, que eu entender agora, porque eu estava tendo uma série de... eu fiz o jejum dos 21 dias, né? E por causa desse ministério onde eu estava, porque eu ficava pensando que a qualquer momento eu ia para o inferno, se eu não fosse boa o suficiente. E foi durante esses 21 dias que realmente Deus me libertou, porque eu gerei em mim um distúrbio de ansiedade, porque a qualquer momento eu pensava que se eu não me comportasse bem, eu ia ser condenada ou ia vir alguma coisa sobre mim, sobre a minha casa e a minha família, e eu acabei desenvolvendo um transtorno de ansiedade Oh, generalizado. Deus. Esse é o E quadro da aí, maioria dos crentes. É triste, né? foi nesse jejum, né? Eu conheci o ministério, uma vinha aqui na minha cidade, através do meu filho, que eu fui atrás de um ministério onde meu filho ia ser acolhido, nos Radicais Kids aqui. Aí, através desse ministério que eu conheci as pregações do Senhor aqui na minha cidade, né? Através da Igreja Batista Imperial aqui da minha cidade. E aí foi que eu fui, assim, para mim é tudo novidade, né, pastor? Porque realmente eu tenho buscado exatamente porque eu estava num quadro, falei, meu Deus, mas não é possível, porque eu nunca vou alcançar o padrão do Senhor, né? Mas isso Para acarretou em ser mim. salva, eu não vou te iludir. Você nunca vai chegar no padrão suficiente para se salvar. Por isso que ele veio para te salvar. Você precisava de um salvador. Sim, Você pastor. nunca poderia se salvar. Aí ele veio e te salvou. Mas é muito estranho, né? Ele veio, te salvou e falou para você: agora você está salva, se você se vira para continuar salva. Eu não vou te ajudar, não. Se você não se virar, você vai se perder. Quer dizer, é a mesma coisa. Se eu não tinha condição de chegar no céu, por que eu vou ter condição de continuar lá? Entende? Se ele não me segurar, eu vou ser um anjo caído, igual aquele outro. Misericórdia. E assim, foi assim, através do jejum dos 21 dias que eu fui liberta, realmente liberta, porque eu tinha uma vida assim, era enlouquecedora, porque eu imaginava que se eu não estivesse no padrão, né, porque eu aprendi muito essa questão do sacrifício, até essa pregação esse que o senhor está explicando hoje, eu nunca tinha visão de Cristo. Na realidade, a gente estudava o Antigo Testamento de uma forma, tudo valia, entendeu?
E aí eu lembro até que um líder pregou para mim que esse rei era a liderança, era o pastor. E os Bom, isso é 5 muito frequente, né? Eu eram também os queria ser obreiros Davi, todo mundo dele. buscando água para mim. Isso. Aí ele pregou isso. Ele falou que, ó, vocês têm que ser os meus valentes, vocês têm que carregar água na peneira para mim. Ele usou até essa expressão, né? Mas só que agora que eu estou entendendo, é lógico que eu vou continuar estudando, de que eu tenho que olhar para o Antigo Testamento, olhando como se eu estivesse vendo Cristo. E antigamente Isso, eu olhava, não, meu Deus, se eu não cumprir, vai acontecer alguma coisa na minha casa, na minha família. Então eu acabei desenvolvendo uma ansiedade muito grande, até para fazer a obra, né? Porque eu achava assim, não, ou eu faço de uma forma perfeito, alguma coisa vai acontecer. Daí foi nas pregações do Senhor que eu tenho entendido que nada do que eu faça, né, eu tenho que fazer movido pelo amor, né? Até estou fazendo o curso de isso. Gálatas, né, que eu estou fazendo, que o Amém. Senhor deu a alegoria lá da esposa, né, quando é lei e quando ela fazer algo porque está na lei. Não é isso que Deus quer da gente, né? Ele quer que a gente seja movido por ele. Aleluia. Então, veja, eu fico feliz de você sair dessa síndrome, dessa ansiedade horrorosa, dessa angústia. Você ia ficar doente, você realmente ia Sim, ter problema. é, Essa é a história de muitos crentes. É triste isso, mas eu fico feliz de ver você em paz, em descanso. Eu espero ter ajudado você hoje. sim, sim, sim. Amém. Continua Isso, firme, então, continua amém, aqui na plataforma recebendo da palavra. amém, Amém? amém, Deus abençoe, querida. Fica na amém. paz. Quem que é o próximo? Saulo. Paulo. Paulo Rocha. Bom dia, Paulo. Bom dia, pastor Luísio. Libertador aí essa forma que o senhor explicou a questão aí de ser salvo ou não. Eu falo que isso foi um divisor de águas na minha vida, porque eu realmente era muito acusado, né? E aí, baseado no que o senhor falou hoje, né, sobre a questão de Davi, né, também é interessante que nós temos que ler o Velho Testamento sempre com a visão do Novo, né? Por exemplo, se eu olhar só Davi como um rei que os soldados foram buscar água para ele, parece ter uma vaidade, né, de Davi. Mas levando a questão espiritual, considerando que Davi é Deus, é um rei, e nós somos os servos que vamos fazer, né, faz todo Isso. sentido. E a pergunta que eu queria fazer é basicamente nisso, né? Na minha igreja, parece que o negócio é muito forçado, sabe? Muito esforço, e isso, depois da pandemia, parece que para você fazer um membro voltar à igreja, então lá tudo feito com muito esforço, né? Tanto na minha igreja local, quanto também até no meu trabalho. E da forma que o senhor tem colocado, né, eu sei que a gente tem que olhar para o coração do Pai, mas assim, tudo que é feito com muito esforço, eu posso correr o risco de ser como Joabe, que vou fazer muita coisa e depois eu vou ver que tudo foi esforço, tudo foi obra da mão, vamos mudar a igreja, fazer isso, fazer aquilo, tudo para tentar trazer pessoas para a igreja. Eu estou entendendo que talvez isso seja a obra de Joabe, que é a obra que você vai fazer, mas ela não vai ter assim a glória de Deus, porque é coisa que o homem tem feito. Então, eu só queria entender, né, dentro da igreja, quando você vai fazer mudança, vou mudar o horário de culto, vou mudar os louvores, coisas que a gente faz para tentar agradar a pessoa para ela vir para a igreja. E nós temos feito isso e não tem tido assim o efeito, né, de trazer as pessoas. Ou até elas vêm, vamos fazer uma campanha aqui, aí a pessoa vem. Ela vem 2 dias na campanha, depois não vem mais. Então, eu queria só, né, às vezes eu fico até assim, será que nós somos realmente chamados de Deus? Porque estamos lá na igreja se esforçando e a gente não consegue fazer a igreja crescer. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Paulo. É muito difícil a gente avaliar a obra de outros, né? Deus é que é o Senhor, Cristo é que vai avaliar a obra de cada um. Então, eu não sei dizer se exatamente as igrejas ou a sua igreja em particular está fazendo a coisa no esforço. Mas eu percebo a honestidade, a sinceridade dos pastores de querer trazer a ovelha de volta. Foi um tempo difícil, né? Esse lockdown realmente foi um teste de fé muito grande para muitas pessoas. Então, eu acho que tem sinceridade envolvida nisso aí. Mas eu concordo com você num ponto. Se o esforço torna-se grande demais, entende? Está se tornando até exaustivo e nem está produzindo resultado, então é preciso parar para avaliar o que está fazendo. Mas eu vou te dizer uma coisa, com muito amor e carinho. Todo o problema disso aí é que às vezes as ovelhas que vocês estão cuidando, elas, como é que eu vou dizer, são ovelhas fracas.
elas não foram devidamente nutridas, ensinadas. Então, elas têm muito medo, elas são incrédulas, elas não creem no poder de Deus, elas não creem que o Senhor pode guardá-las, elas vivem angustiadas, ansiosas, e por isso elas se fecham. Então, o que talvez está faltando, eu não conheço a sua igreja, nem sei o que acontece lá, mas você pode sugerir isso. O que está faltando é alimentar essas ovelhas com o alimento do Evangelho, que possa gerar no coração delas essa fé. E uma coisa boa a respeito da comida espiritual é que ela te mantém faminto. Você come e você continua com o desejo de comer mais do Senhor. Então, eu acho que o problema todo, nesse momento, é isso. A situação, o lockdown, mostrou a realidade do rebanho, a condição das ovelhas. Então, bons pastores deveriam avaliar isso hoje e mudar. É hora de alimentá-las genuinamente. Entende? Porque se até agora elas foram alimentadas com condenação, olha, isso está acontecendo é porque tem pecado. Enquanto você não arrepender, não vai mudar esse lockdown. Aí ela fica com medo, ela fala, eu já arrependi de tudo que eu sei. Né? Tem um irmão um dia me falou que ele tinha arrependido até das formiguinhas que ele tinha pisado sem querer, para ver se passava a praga na vida. E não passa. Então, é porque o alimento não tem sido apropriado. Né? É preciso ensinar a respeito do quanto elas são amadas, de quanto o Senhor quer cuidar delas. Se elas ganharem essa segurança, eu creio que elas vão voltar a se arrebanhar novamente. Amém. Amém? Deus abençoe, Paulo. Quantas horas são? 10:08? Vamos lá, mais uma pelo menos, né? João Xavier. Graça e paz, pastor. Bom dia, João. Como vai? Tudo Bom bem? dia. Tudo bem. Olha, eu não sei se eu vou conseguir me explicar rapidamente, mas eu sou novo no Evangelho da Graça. Assim, eu sou muito antigo na outra igreja, faz muitos anos que eu aceitei, né? Mas a gente vivia entre a lei e a graça. Há 2 anos, mais ou menos, eu consegui, comecei a frequentar a igreja aqui no Porto e terminei ficando e aceitei a Cristo aqui. Então, eu me considero que eu nasci de novo. Foi quando eu conheci o Evangelho, que para mim é novidade. O Evangelho da Graça é basicamente uma novidade. Só que o que é que acontece? Eu passei a buscar o Evangelho, então passei a ler muito, a buscar muita informação, porque eu sempre tive esse desejo de conhecer, né? E eu me considero que meus olhos se abriram no momento em que eu descobri o quanto Deus ama a Cristo, por consequência, o quanto Deus me ama, por ter enviado a Cristo, né? E aí o véu se abriu, então eu comecei a buscar mais, tá? Aí minha dúvida, quando eu vou para a igreja, na célula, as pessoas falam, eu tenho uma percepção, diz respeito à mentoria da semana também, sobre percepção do Espírito. Eu tive uma percepção. Aí eu fico na dúvida. Eu tenho um desejo muito assim, desde que que esse véu se abriu, que eu consegui perceber o Evangelho, eu tenho tido um desejo e tenho falado muito com meu pastor sobre isso. Tá? E aí sempre vem um pensamento, né, que a gente tem, mas eu fico na dúvida. Eu não consigo perceber ainda, não sei se é porque eu ainda tenho muito enraizado, porque a gente falava muito da lei, do Velho Testamento, na outra igreja, ou seja, eu me considero ainda criança, é como se eu estivesse aprendendo tudo novamente. Então, há 2 anos é muito pouco. Então, para mim, é tudo novo. Né? E aí as pessoas falam percepção do Espírito, mas eu não sei se o que eu venho na minha mente é percepção do Espírito, é coisa da minha mente, percebe? Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. A sua dúvida é essa. Você quer saber como é que eu sei quando é algo da minha mente e quando é algo do meu espírito. Isso. Basicamente, exatamente. essa é a sua dúvida. Exatamente, Okay. exatamente. Então, olha, eu não sei se eu consigo explicar para você a diferença entre as duas coisas, mas eu vou te dar um conselho bem simples para você. Faz o teste, checa na experiência. Então, você está numa reunião, você supõe que você teve uma percepção a respeito de alguém, uma palavra. Você pensa, pode ser coisa da minha cabeça, mas pode ser coisa do meu espírito, eu não sei distinguir ainda. Então, com muita humildade, chega perto da pessoa e fala, irmão, eu senti isso no meu coração, eu não tenho certeza absoluta, mas eu queria compartilhar com você, procede? É assim mesmo? Então, é assim que você vai aprender. Aí se a pessoa disser, não tem nada a ver, isso é coisa da sua cabeça. Aí você fala, eu preciso de melhorar aqui, afinar a minha sintonia. Mas o Senhor é bom, Ele vai te instruir. E a pessoa vai dizer, não, é verdade, isso está acontecendo, realmente, é de Deus.
E você vai percebendo que Deus usa você e você percebe que a voz dele não é na sua cabeça, mas é suave no seu coração. Então, eu só posso te dizer isso. O Espírito não fala na sua cabeça, ele é pelo impulso no seu coração. Às vezes é um lampejo, às vezes é uma compreensão instantânea, é um saber que veio repentinamente, entende? Normalmente é assim que são as coisas do Espírito. Mas você tem todo o direito de testar e errar. Não fique angustiado. Uhum. Se você errar, você vai estar aprendendo. E o Espírito Santo quer que você aprenda. Amém? Então, quando te vier uma percepção, você simplesmente vai lá e checa com a realidade. Nisso aí, Eu o Senhor vai penso que estar... eu penso que eu já tive na célula, mas eu fiquei com receio, eu terminei que não falei. Eu fiquei sem saber se era da minha mente Ok. ou se era espiritual. Eu disse, não vou falar, não Então, tem qual que é vergonha. o Realmente medo? foi isso. Qual é o medo? Qual é o seu medo? O medo de estar errado? E daí? Você Isso. está errado? Por estar na Não frente de tem todos, nada né? a perder. Eu estava na É o frente, a célula é um Senhor. pouco grande, eu vou falar, o pessoal vai olhar, e aí, se não for? Eu disse, não, como eu sou Pois é. novo, né? Eu me considero novo, então, assim, não, é melhor eu esperar mais um pouco até ter uma experiência maior. Ok. Faz o seguinte, corre o risco e depois você me conta aqui na semana que vem. Eu quero saber o que vai Tá bom. acontecer. Obrigado, Tá pastor. bom? A paz. Obrigado, João. Vamos lá, mais um ainda. Cléo. Alô. Olá, Oi, Cléo, bom bom dia. dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Qual a sua Pastor, pergunta? minha pergunta é sobre ordenar uma pessoa pastor. A gente está fazendo a mentoria. Um pastor, para ser ordenado, a partir que termina essa mentoria, ele ainda precisa fazer o seminário? A mentoria, bom, aqui nessa reunião não é mentoria, né? Essa reunião aqui é da plataforma. Não é um curso, não é um curso. Isso tudo depende de qual igreja que você frequenta. Tem igrejas que você formou no seminário, já é pastor. Outras igrejas, não. Você tem que demonstrar ainda um fruto, resultado para ser pastor. E tem igrejas que nem precisa ser formado em seminário. Na verdade, é até bom que não seja. Tem igrejas que são contra o seminário. Então, tudo depende da igreja. Isso não é algo que você vai encontrar na Bíblia. Isso faz parte do que nós chamamos de costumes. Cada igreja tem os seus costumes. E você vai ter que se adequar aos costumes dessa igreja. Tem igrejas que não tem pastora. Então, você é mulher, não pode ser pastor nessa igreja, pastora. Outras igrejas aceitam, como a Igreja de Deus, a Igreja Metodista, né? Tudo depende do costume da igreja. Amém? É só uma pergunta, né? Amém. Okay. Deus Eu posso abençoe, Cléo. perguntar só outra sobre vocês, como vinha, ordenariam um pastor que cuidaria somente dos cursos da igreja coligado na vinha ou não? Ele precisaria ser um discipulador, liderar célula, essas coisas? Sim, aqui na nossa igreja tem o que nós chamamos de trilho. Para ele ser pastor, ele tem que seguir o trilho. Então, ele tem que se converter, né? Se ele vier para cá, ele tem que se converter, se ele não for crente. Ou então, se ele vier de outra igreja, ele vai fazer o primeiro curso nosso, Maturidade no Espírito, depois vai fazer o CTL, então ele vai liderar uma célula, aí depois vai se tornar um discipulador, aí depois vai se tornar um obreiro em teste, e só então pode se tornar um pastor. Esse processo dura, no mínimo, 5 anos. E durante ele, a gente espera que a pessoa faça o seminário. Mas não é obrigatório. Ele pode fazer o trilho e não fazer o seminário. O seminário é opcional. Mas é óbvio que se ele faz o seminário, é melhor para ele. Para todos é melhor, né? Ok. Obrigada, pastor. Bom dia. Deus abençoe, querida. Vamos lá, uma última pergunta para hoje. Renata. Bom dia, Renata. Bom dia, pastor. A paz. A paz. Qual a sua pergunta, Renata? Pastor, a gente tem enriquecido muito, né, com relação ao Evangelho da Graça, e gera uma expectativa, um desejo muito grande de compartilhar isso com outras pessoas, né?
é evidente, é notório que o nosso comportamento muda muito e até, né, as pessoas começam a questionar, né? No meu caso, por exemplo, que eu tive durante anos na minha vida uma depressão muito crônica e hoje em dia não tenho, então assim, muda tudo, né? Muda a feição do rosto, muda o ânimo, muda tudo. Mas a gente também fica naquela linha de não querer ser o crente chato, né? Não querer convencer todo mundo. É muito interessante isso, porque se você vai num restaurante e come uma comida boa, você sente liberdade de recomendar para todo mundo, né? Mas com relação ao evangelho, tudo é diferente, né? A receptividade das pessoas é diferente. Mas você quer muito que as pessoas alcancem, que provem dessa comida maravilhosa, né? Que é o evangelho da graça. E aí, o que eu queria saber do Senhor? Como funciona o processo de oração intercessória na vida das pessoas? Hoje a gente tem um discernimento com relação a corpo, alma e espírito, a gente sabe os campos de atuação e a gente pensa, na verdade, que sabe, mas a cada aula o senhor mostra que a coisa é muito mais ampla. E como que entra a questão da intercessão nesse processo? É alma, mente, é espírito? Como que é essa movimentação no mundo espiritual? Isso eu queria saber porque, assim, eu acredito que é uma estratégia literalmente de guerra, né? Porque a gente vive nesse embate, a gente quer ganhar pessoas e o inferno quer levar pessoas. E como toda boa guerra, o estrategista tem que saber, né, armar ali, ele tem que saber, porque saber como funciona, saber de que maneira usar isso para poder alcançar pessoas, né? A oração de intercessão. Eu queria saber como que isso funciona. Olha, a oração de intercessão. Essa semana, não é essa semana, mas nós vamos falar sobre isso. Vou falar sobre os tipos de oração, né, na mentoria de inteligência espiritual. Mas, só adiantando para você, é que a intercessão é óbvio que é sim fundamental. Nós devemos orar pelos outros, né, tendo os outros como centro da nossa oração. Seja pela nossa família, nossos filhos, pela igreja, seja pela salvação também de outras pessoas. É óbvio que Deus não vai desrespeitar a liberdade de escolha de ninguém. Deus não obriga ninguém a coisa alguma. Mas Deus é tão grande, tão sábio, que Ele é capaz, sim, de conquistar essa pessoa, de levá-la a compreender, receber luz do Evangelho. Paulo diz, lá em 2 Coríntios 4, né, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, e eles não têm a luz, o entendimento do Evangelho. Então, você precisa interceder e orar. Nesse processo de interceder e orar, o Espírito Santo vai te guiar. Às vezes, ele vai te guiar para você orar, repreendendo demônios que estão prendendo aquela pessoa. Outras vezes, ele vai te orientar a orar contra pessoas mesmo que estão ali impedindo o evangelho de chegar. Outras vezes, você vai orar e o Espírito vai te mostrar que você precisa de orar para ele ter oportunidade de ouvir, né? Então, tem ocasiões que a pessoa por quem você está orando, ela enfrenta um problema repentinamente. Você começou a orar por ela, ela estava muito bem, de repente agora ela está passando por uma luta muito grande. Você tem que ficar atento, porque essa luta pode ser já a graça de Deus na vida dela. É uma oportunidade para ela clamar, pedir. E ela que nunca quis ouvir, agora pode ser que queira receber oração. Entende? Então, é de fato, como você disse, uma batalha espiritual. Mas se você tem um encargo, se o Senhor colocou no seu coração o desejo de orar, e é muito importante você entender isso. O desejo de orar por alguém não vem de você. Foi Deus que colocou em você. Só de você querer orar por alguém já mostra que Deus já está movendo na vida daquela pessoa. Deus já está agindo. Então você tem que orar com fé para que Deus complete essa obra. Amém? Sim, senhor. Só mais uma coisa, muito rapidamente. O senhor diz que nada na Bíblia é por acaso, tudo tem uma simbologia. Por que a água, na questão de Davi, que o senhor estava dizendo, ele podia ter suspirado por tantas coisas. O que quer dizer ele suspirar pela água? Porque essa empreitada em buscar água, qual é a simbologia, qual é o simbolismo da água? Então, eu não falei para você que tudo na vida, tudo na palavra. Na Bíblia, né? Isso, é preciso ser preciso. Sim, tem que ser não, preciso, na Bíblia, senão... isso. Porque isso é uma descoberta fenomenal, tudo tem um sentido, isso é fantástico. Eu também acho. Então, você já deve ter lido no Evangelho de João, lá no capítulo 4,
que Jesus chegou um dia na beira de um poço e pediu água? Você já leu isso? Sim, sim, sim. A Bíblia fala que era a cidade chamada Sicar, e era meio-dia, mais ou menos, Jesus chegou no sol quente e ficou na beira do poço. De repente veio uma mulher, a Bíblia chama ela apenas de samaritana, Sim, tirar água sim, no poço. E Jesus pede água para ela. Olha que coisa fascinante. Quer dizer, o rei sim. pediu água. Mas é óbvio que o rei estava com sede, não era de água física, água natural. Qual que era a sede do Senhor Jesus ali? Era de salvar aquela mulher. Era ou não era? Sim, sim. Era de salvar. Exatamente. Então, não é por acaso que Davi também queria a água de Belém, porque é de lá que a água veio. Jesus é de Belém. Ele é a água viva. E ele falou para a mulher: se você soubesse quem é o que fala com você, você pediria para ele água da vida. Sim. Né? Então, Jesus, na verdade, é que quer dar água para ela, mas ele chega pedindo água. É um negócio fascinante. Mas quando os discípulos chegam, Jesus não está com sede e nem está com fome. Ele está satisfeito. Por quê? Porque o que ele queria era a salvação. Sim. Eu imaginei Ajudei que fosse alguma isso. coisa? Sim, eu imaginei que fosse. Eu queria ouvir do senhor. A água da vida, né? Tá certo. Muito obrigada, pastor. Sempre um prazer falar com o senhor. Amém. Deus abençoe você. Amém, O senhor irmãos. também. Vamos encerrar por hoje. Já passamos do horário. Deus abençoe a todos. E no domingo estamos de volta para quem estiver na mentoria. Amém? Fica na paz.